revelação, sabedoria, discernimento da tua palavra. Nos dê, ó Deus, a dimensão dos dias do fim, a profecia revelada no nosso coração. Nos dê a esperança, Deus, do reino que virá. E para nós, ó Deus, já é realidade, já chegou. Deus, guarda nosso coração, queremos ser achados vencedores. Aqueles que guardam a palavra e não negam o teu nome. Queremos receber a coroa da vida, reinar com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Certo, queridos, chegamos então, capítulo 8 de Apocalipse. E nós vimos até aqui, Apocalipse, livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Apocalipse é a revelação do glorioso. Capítulo 1, revelação do glorioso. Capítulo 2 e 3, revelação, propósito da igreja, a visão dos vencedores, né? E do capítulo 4 até o 11, é o plano da redenção. Pois bem, nós vimos no plano da redenção a respeito dos selos, né? Aqueles que João teve primeiro, né? Ele teve a visão do glorioso, João teve a visão do Cristo glorificado, depois ele tem a visão das igrejas, dos candeeiros, e alguém semelhante ao Filho do Homem andando entre os candeeiros, entre as igrejas, e aí ele recebe uma notícia, ele recebe uma informação e diz o seguinte: olha, as cartas, escreve cartas às igrejas que estão na Ásia Menor. Essas cartas, tudo aqui em Apocalipse tem um aspecto histórico, porque na ocasião, no momento que João estava vivendo na ilha de Patmos, isso tudo era realidade, né? As 7 igrejas, existiam 7 igrejas por ocasião da vida de João, né? Quando João estava em vida, preso na ilha de Patmos, existiam 7 igrejas na Ásia Menor. Pois bem, o glorioso diz: endereça essas cartas às 7 igrejas. Pois bem, então ele teve a visão do Cristo glorificado, a visão das igrejas. Esse é o aspecto histórico. Mas também o aspecto das cartas, as profecias de Apocalipse, elas também têm um aspecto profético. Ok? Apocalipse também é um livro profético. Portanto, não era somente para aquela época, mas para os anos que viriam. Ok? Então, esse é o aspecto profético. Mas também existem princípios que têm símbolos. É um aspecto simbólico que é aplicável à nossa vida. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a igreja como um todo, nós percebemos que existem ensinamentos que devem ser aplicados para nós, nosso cristianismo, a maneira que nós somos igreja. Ok? Pois bem, Apocalipse, então, visão do glorioso, Cristo glorificado, visão das igrejas, é a segunda cena que João viu. E depois disso, João ele tem uma terceira visão, e essa terceira cena é o quê? Alguém sentado no trono com um livro na mão. Ele começa a chorar, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. Pois bem, já vimos que os selos, eles significam um tempo, um acontecimento, um evento, certo? Os selos, cada selo significa um tempo, um acontecimento ou um evento, ou um espírito liberado, certo? Então, João vê os 5 primeiros selos, esse livro, alguém agora abre esse livro, ele começa a chorar, né, João, quando ouve que ninguém era digno de desatar o livro, desatar os selos, abrir esse livro, ele começa a chorar. Um ancião coloca a mão sobre o ombro dele e diz: João, não chores, porque eis aí um cordeiro como havendo sido morto. Ele venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Quem é esse? O Cristo Jesus ressurreto. Que livro é esse? É do plano da redenção, do fim dos tempos, da consumação do plano da redenção. É esse livro. Pois bem, então quando Jesus chega ao céu, depois da sua morte e da sua ressurreição, Jesus então abre agora o livro e libera o tempo profético para a consumação do plano da redenção. Pois bem, o cordeiro, esse então, que é digno de desatar
os selos, abrir o livro, ele abre o primeiro selo. E no primeiro selo, então, ele vê um cavalo branco. Um cavalo branco é um arco na mão, mas sem flecha, aponta para o falso ensino, aponta para o engano, é um espírito, né? Cavalo branco aponta para cavalos, aponta para ventos, ventos aponta para o espírito. Então é um espírito que age sobre a terra com engano, desde a morte e a ressurreição de Cristo. Então, há um espírito de engano que persuade e engana a muitos. Mas também, depois ele vê o segundo selo. O segundo selo significa a guerra. É o cavalo vermelho, é o espírito da guerra que provoca a guerra. Sempre onde há um engano, um falso ensino, um engano, há também o resultado disso, é um ambiente de guerra. Bom, ele vê o terceiro selo sendo aberto significa o cavalo preto aponta para a corrupção, inflação e fome. O cavalo preto tinha alguém sobre o cavalo preto com uma balança na mão. Aponta então para a inflação, fome. Sempre em que há um ambiente de engano, haverá guerra. E sempre onde há guerra, há fome e inflação. Pois bem, isso é um aspecto simbólico também aplicável à nossa vida. Sempre que Satanás quer destruir com uma família, quer destruir com um povo, ele provoca um falso engano. Satanás querendo destruir com um casamento, por exemplo, é um falso ensino, é um engano, um engano, e a partir do engano, então, começa a ter fome, essa fome da relação, essa fome de carinho, de amor, de afeto, e depois disso, então, há primeiro guerra, e depois essa guerra resulta em fome, e fome resulta em morte. O quinto selo é o espírito da morte, ok? O cavalo amarelo, cor baio, né? Cor amarelo esverdeado, cor da morte. Morte também por pestes, bactérias, vírus, e você vê então ao longo da história. Você sempre ouviu falar sobre engano, você sempre ouviu falar sobre guerra, você sempre ouviu falar sobre fome, e você sempre ouviu falar também sobre morte por pestes, bactérias e virulências. Saiba que isso é uma atuação de espíritos, eles atuam sobre a Terra, trazendo desordem, trazendo engano, trazendo conflitos. São atuações dos espíritos, ok? Espíritos hoje agem sobre a Terra. E também o quinto selo aponta para os mártires, aqueles que são perseguidos, mortos por conta do testemunho de Cristo Jesus, ok? Então, quinto selo. Chegamos no sexto selo. O sexto selo aponta, então, para um evento que vai acontecer, está prestes a acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Bom, a igreja vai ser arrebatada. A abertura do sexto selo é, então, o juízo de Deus sobre a terra. No sexto selo, a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, o sol se tornou em escuridão, se tornou negro, como saco de silício, a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram, ou seja, meteoros caíram na terra. Pois bem, isso é um caos total. Falamos ontem que aquilo que eu e você ouvimos por Apocalipse, sempre quando a gente ouvia a palavra de Apocalipse, isso nos remetia ao fim dos tempos. Mas, na verdade, Apocalipse, nós associávamos com a terra recebendo um tremor, o caos na terra, né? Pois bem, isso, na verdade, o que nós temos por imagem e referência de que era o caos, na verdade, isso era o sexto selo sendo aberto. O sexto selo, então, é um grande terremoto na terra, meteoros caindo sobre a terra. Começou, então, o juízo de Deus sobre a maldade da humanidade. Isso está prestes a acontecer. Falamos que existe um evento que vai acontecer quando, na abertura do sexto selo, os cristãos vencedores serão arrebatados. Subirão ao céu porque não sofrerão o juízo de Deus sobre a terra. Foram encontrados vencedores, mas serão aqueles que estarão aqui na terra, na abertura do sexto selo, e passarão pela grande tribulação. Pois bem, há aqueles que estarão já
nos céus serão arrebatados, mas aqueles que ficarão. Pois bem, o juízo de Deus virá sobre a terra para vingar toda a maldade humana. Só que o juízo de Deus não virá sobre cristãos e nem judeus, porque lemos que haverá 144 mil selados judeus, que pode ser um número simbólico, pode ser um número simbólico ou um número literal. Se for literal, 144 mil judeus. Se for simbólico, 12 vezes 12, 12 aponta para a completude, algo completo. Então, 12 vezes 12, completude, é o completo do completo, né? A completude de algo. Então, representa todos os judeus. Ou seja, o juízo de Deus não virá sobre os selados. E os cristãos que estiverem aqui, mas não forem achados vencedores? Bom, eles já estão selados com o Espírito Santo da promessa. Todos quantos receberam o Espírito Santo estão selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o juízo de Deus que vem sobre a terra não irá matar cristãos, ok? Mas esse selo, ele não impede desse cristão ser perseguido pelo anticristo. Então, o selo do Espírito Santo na vida de alguém vai impedir que o juízo de Deus venha sobre ele, mas não vai impedir que o anticristo o persiga, ok? Iniciará a terra, após o 6º selo ser aberto, um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, e depois desses 3 anos e meio, o templo será profanado. O templo, lá em Jerusalém, será reconstruído, e haverá paz em Israel. O templo será reconstruído, os judeus poderão fazer novamente seus sacrifícios ali no templo. É isso que eles estão aguardando até hoje, é isso que está prestes a acontecer. Pois bem, só que depois de 3 anos e meio, o anticristo, essa figura política, ele vai profanar o templo, ok? Ele vai profanar o templo. Vai levantar uma imagem que representa uma imagem sua, e agora vai requerer a adoração. Entenda que o anticristo é a própria personificação de Satanás. Quem tem poderes sobrenaturais. Pois bem, depois disso, depois da profanação do templo, então começa a grande tribulação, que é a perseguição para todos os cristãos e judeus. Não poderão comprar, não poderão negociar, não poderão estabelecer a sua vida de forma normal. Por isso, terão de fugir, ok? Da perseguição que ocorrerá. Pois bem, capítulo 8, chegamos aqui no capítulo 8. 6 selos foram abertos, certo? Agora o 7º selo. O 7º selo é o juízo final. O 7º selo, até agora, tudo teve uma explicação natural, mas agora é sobrenatural. O homem, a humanidade e a maldade da terra será atormentado. O homem na terra será atormentado. A terra sofrerá o juízo de Deus por toda a sua maldade, assim como nos dias de Noé, pela maldade, pela prostituição, pela corrupção, toda a maldade da terra receberá agora o juízo de Deus. Isso na abertura do 7º selo. Pois bem, o 6º selo já houve um terremoto, já houve meteoros caindo do céu e o sol tornando-se escuro, a lua tornando-se em sangue. Pois bem, capítulo 8 diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Sabe você lembra daquele episódio quando a professora entrava em casa, quando a professora entrava na sala de aula, os alunos estavam tudo bagunçando, mas quando entrava aquela autoridade, todo mundo ficava em silêncio absoluto? Ou lembra de quando o pai ou a mãe, enfim, os filhos tinham feito alguma coisa errada, enfim, e aí o pai entrava, a mãe entrava, e havia aquele silêncio ensurdecedor, porque era chegada a hora do juízo,
Você lembra disso? Pois bem, é isso que acontecerá. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo. João está tendo a visão do Cordeiro abrindo os selos do livro, certo? Porque ele tem a visão do trono. Teve a visão do glorioso, das igrejas, e agora a visão do trono. E no trono alguém pega o livro e começa a abrir os selos. Abriu os 6 selos, este é o 7º selo. Quando abre o 7º selo, houve no céu, João diz, que no céu houve um silêncio cerca de meia hora. Ou seja, é aquele silêncio, esse silêncio é solenidade, né? Sabe aquela sessão solene, aquela seriedade, então, de tamanho temor. Por quê? Porque chegou o tempo da ira de Deus. Toda a oração dos santos, toda a perseguição que há na terra contra os cristãos, os mártires, os cristãos sendo perseguidos, as nossas orações, Senhor, acaba com essa maldade. Ó Deus, até quando o Senhor permitirá toda essa perseguição, toda essa injustiça? Ó Jesus, traga o teu reino, estabeleça um reino de paz, vinga toda a maldade da terra. Pois é, a oração move o céu. Os mártires clamam, os cristãos clamam por justiça. Jesus disse, bem-aventurado os que têm fome de sede de justiça, pois no reino serão fartos. Então agora chegou o tempo, com a abertura do 7º selo, chegou o tempo da ira de Deus sobre a terra. E quando ele abre o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi 7 anjos. Então vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. João está vendo. Eles foram dadas 7 trombetas. Perceba? 7 anjos e 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então perceba, esse anjo, ele tem um incensário de ouro na mão. João tem a visão na abertura do 7º selo, agora, de que ele vê 7 anjos diante de Deus. E esses 7 anjos, cada um tem uma trombeta. 7 anjos e 7 trombetas. E aí vem outro anjo e se coloca junto ao altar, tendo um incensário de ouro na mão. E nesse incensário de ouro estavam ali as orações de todos os santos. Portanto, saiba que as suas orações, elas têm chegado diante de Deus. A sua e a minha oração, elas chegam diante de Deus. Estão acumulando ira que será deferida à maldade da terra. Todas as orações. Não ache que Deus está indiferente à sua oração. Haverá um dia que Deus vai julgar toda a maldade da terra. Pois bem, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário. Perceba agora o movimento. João vê 7 anjos, 7 trombetas. Depois tem um outro anjo que tem um incensário na mão. Esse incensário tem as orações dos santos. Ele pega esse incensário. Depois do anjo, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Perceba? Percebe? Ele pega agora o incensário. Esse anjo pega o incensário que está com as orações dos santos, pega o fogo no altar e atira sobre a terra, ou seja, o juízo sobre a terra. Todas as orações dos santos. Acumula o quê? A ira de Deus contra toda a maldade. Agora chegou o tempo de Deus vingar toda a maldade da terra e estabelecer o seu reino. Pois bem, o anjo agora pega as brasas do altar, o fogo do altar, e atirou sobre a terra. Então houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Querido, vamos lá. 7 selos são 7 acontecimentos, certo? 7 eventos, 7 espíritos, 7 atos.
espirituais aqui na Terra, correto? Então são 7 selos. 7 selos são 7 atos espirituais. No 7º selo, tem 7 trombetas. Então cada trombeta também é um acontecimento espiritual. Assim como 7 selos são 7 acontecimentos espirituais, 7 trombetas também são 7 acontecimentos espirituais dentro do 7º selo. No 7º selo tem 7 trombetas. Ok? Então 7 acontecimentos dentro do 7º selo. Pois bem, João então, ele vê agora 7 anjos com 7 trombetas diante do trono, na abertura do 7º selo. Abriu o 7º selo é como se abrisse uma janela. Nessa janela, ele vê agora 7 anjos diante do trono, e cada anjo com uma trombeta. E aí tem um outro anjo que pega o incensário, pega o fogo do altar e joga sobre a terra. Ou seja, o juízo de Deus sobre a terra. E agora, 7 trombetas. Cada trombeta é um acontecimento de juízo de Deus sobre a terra também. Pois bem, a primeira trombeta aponta para um acontecimento, ok? Vamos lá, primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Então perceba, que é o toque da primeira trombeta. Ou seja, existe um acontecimento profético aqui. O que acontece? Quando tocar a primeira trombeta, é liberado, então, saraiva de fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O que acontece na abertura do 7º selo e da primeira trombeta? Ou seja, meteoro caindo sobre a terra. E meteoro caindo sobre a terra fere. A palavra de Deus está dizendo que a terça parte da terra será queimada. A terça parte das árvores da terra serão destruídas. E toda a erva verde será destruída. Você percebe o caos na terra? É o juízo de Deus sobre toda a maldade. Trombeta segunda. A segunda trombeta, o anjo tocou a segunda trombeta. E uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Portanto, a terça parte do mar vai se tornar em sangue. A terça parte das águas. Você imagina, você consegue imaginar o caos que vai instaurar sobre a terra? A terça parte a terça parte da terra está dizimada, queimada. A terça parte das árvores também, toda a erva verde, meteoro caindo sobre a terra. E aí, agora, um grande monte ardendo em fogo. Ou seja, existe um meteoro tão grande que vai cair no mar. Eu falei ontem para você que a NASA, fez uma simulação de um meteoro caindo sobre o mar, sobre a terra, ou sobre o mar, com 15 quilômetros de diâmetro, ok? E aí provocavam ondas de 2.000 metros de altura. Isso faria a terra, lá em Isaías profetiza, Isaías já profetizou que a terra iria cambalear como um bêbado, ok? Você imagina um meteoro nessa proporção, morte em toda parte, o caos vai se instaurar na terra. Mas por que isso, pessoal? Porque Deus vai vingar toda a maldade da terra. Você acha que essa injustiça toda que há na terra, maldade, perseguição contra os cristãos, contra aqueles que professam a fé, toda a corrupção que há, todo o domínio tirânico de Satanás, toda a injustiça social, tudo isso é Deus vingando toda a maldade sobre a terra. Assim, mais uma vez, como fez nos dias de Noé, ok? Então Deus mandou um dilúvio e dizimou a terra. Pois bem, Deus vai dar um reset de novo na humanidade. E aí o ímpio, o descrente, o incrédulo, sofrerá o juízo de Deus. Pastor, mas cadê o Deus de amor? O Deus de amor está no tempo da graça. Agora está a graça de Deus. A porta da graça está aberta. É o tempo, mas o juízo de Deus virá sobre a terra. Pois bem, então hoje estamos sendo salvos do quê? Da ira de Deus.
A gente não está sendo salvo do diabo, a gente está sendo salvo de Deus, porque é Deus que está irado, ok? E as nossas orações são acumuladas diante do Senhor. E chegará o dia que Deus vai vingar toda a maldade sobre a terra. Irmão, você acha que é normal o ser humano atentar contra Deus? Em praça pública, eles pegam um crucifixo e enfiam no ânus. Eles travestem o Salvador. Eles pervertem a mensagem. Debocham. Atentam, matam. Atentam contra a sabedoria de Deus. Você acha que vai ficar assim? Chegará o dia que Deus fará juízo sobre a terra. Você imagina meteoro caindo na terra, ondas enormes, água invadindo tudo quanto é lado, a terça parte da terra, a terça parte das ervas, meteoro caindo, vai dizimar. Terça parte da terra, não é pouca coisa não. É terça parte. Você imagina a terça parte da região metropolitana aqui de Porto Alegre. Você imagina. Agora imagine isso em proporções mundiais. Vulcões vão ser ativados. Você imagina a Terra cambaleia, vulcões ativados. É o caos. A NASA, quando fez esse experimento, né, de um meteoro de 15 quilômetros de diâmetro, isso provocaria o que as cinzas lançadas na atmosfera ficaria uma nuvem tão densa, tão grossa na atmosfera que o sol não iria penetrar, a vegetação não iria florescer e haveria fome. Você percebe? O caos vai se estabelecer sobre a Terra. É isso que vai acontecer. A segunda trombeta é um grande meteoro sobre a Terra. A primeira é o juízo sobre a Terra. A primeira trombeta é o juízo sobre a Terra, chuva de meteoritos, certo? A segunda trombeta é o juízo sobre o mar. Um meteoro grande vai cair nas águas. E isso vai provocar grandes ondas e também vulcões serão ativados, é um tremor na Terra. Também, terceira trombeta. O anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Mais uma vez a descrição é estrela, mas você sabe que não é estrela, é um meteoro, porque uma estrela é maior que a Terra. Se uma estrela cair na Terra, acabaria a vida instantaneamente, porque a estrela é muito maior. Então é um meteoro caindo sobre a Terra, mas João, segundo o seu conhecimento, atribuiu como uma estrela. Pois bem, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu sobre o céu a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Lembrando que Deus está emitindo juízo sobre a terra. Sétimo selo, 7 trombetas. Cada selo é um acontecimento profético, um ato, um evento espiritual. E no sétimo selo são 7 trombetas, ou seja, mais 7 acontecimentos dentro do sétimo selo, certo? Então aqui estão as descrições, a descrição daquilo que vai acontecer quando for aberto o sétimo selo. Pois bem, um grande meteoro cai no mar, mas também agora as águas, água potável, rios e água potável. O meteoro cairá em algum lugar que possua 1/3 de água potável do planeta. E a água não terá mais como beber. Essa água não poderá mais ser bebida. Você imagina esse caos todo. Sol, tudo está em trevas, fumaça para todo quanto é lado, gente morta, a terra, terça parte da terra devastada, o mar sofreu esse terremoto, águas invadindo tudo quanto é lugar.
Se não bastasse isso, também agora o juízo sobre as águas, águas doces, água potável, também sofrerá um dano. Portanto, não haverá água potável. Uma terça parte dos rios serão afetados. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Você percebe? Sabe aquela coisa quando a gente fazia alguma coisa de errado, e aí tinha um irmão, ou nós mesmos falávamos para os nossos irmãos, quando sabia que o pai ou a mãe queria pegar, e aí a gente falava, ai, ai, ai. Você lembra disso? Ai, ai, ai. Lembra? Exatamente isso que está acontecendo aqui. João está dizendo que é o toque da quarta trombeta. Foi ferida a terça parte do sol. Olha só. Primeira trombeta, juízo sobre a terra, chuva de meteoro. Segunda trombeta, juízo sobre o mar, um meteoro grande. Vai provocar inundações e erupção nos vulcões. Terceira trombeta, juízo sobre as águas, água potável. A terça parte das águas será ferida e não terá como beber. Então, escassez de água. Escassez de água. Quarta trombeta, juízo sobre os luzeiros. Na quarta trombeta, o juízo sobre o sol, as estrelas e a lua. Ou seja, a luz bloqueada por uma nuvem espessa de fumaça, cinza e vulcões. Ok? Então, agora não tem os luzeiros, aquilo que à noite tem luz, né, por conta da lua, e durante o dia tem o sol, mas será comprometido. Então imagina, treva na terra. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizia em grande voz: ai, ai, ai. Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Pois bem, até aqui, essas 4 primeiras trombetas, todas elas ainda têm explicações naturais, ainda tem, porque são incidências, são fenômenos naturais acontecendo. É um meteoro caindo na Terra, ou seja, alguém pode explicar, não, mas a gente já sabia que isso poderia acontecer, né? Basicamente são meteoros que caem na Terra e começam a comprometer a água potável, começa a comprometer o mar, começa a comprometer vegetação, ok? Assim como uma chuva de granizo compromete uma vegetação, imagina agora uma chuva de meteoro comprometendo vegetação, compromete a água potável, compromete também a água dos mares, erupção de vulcões e terremotos. Tudo tem explicação natural. Mas a partir da 5ª trombeta, agora explicações sobrenaturais. Não tem como naturalmente se explicar. Não é um evento natural, é sobrenatural. 5ª trombeta. Lembra que a águia falou ai, ai, ai. As vozes, pois ouço vozes que tocam as vozes das outras trombetas. Então agora é Deus. Até então foi o juízo sobre a terra, você viu? Água potável, água do mar, vegetação, tudo sobre a terra. Mas a partir da 5ª trombeta, as 3 últimas, é sobre a humanidade. A humanidade, a iniquidade, a maldade humana, os descrentes, o ímpio, aqueles que se voltam contra Deus, estiverem aqui, sofrerão agora o juízo de Deus. É Deus emitindo o seu juízo sobre a terra, sobre toda a maldade.
do mundo. Pois bem, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, peraí, abismo é lugar de demônio, ok? O anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como se coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles com o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego, Apolion. Percebeu a descrição aqui? A quinta trombeta são demônios que saem do abismo para atormentar a terra. Atormentar o homem. Agora é o juiz de Deus sobre a humanidade. Durante 5 meses, demônios vão atormentar a terra. Você viu que ele diz assim: vi uma estrela caída do céu na terra. Isaías, capítulo 14, vai falar que Satanás, ele é a estrela da manhã. A estrela caída sobre a terra. Abismo é lugar de demônios. Foi-lhes dado, olha o que diz, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Portanto, durante 5 meses, demônios vão atormentar os homens sobre a terra. Demônios. Isso é um evento sobrenatural. É um tormento. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas, durante esse tempo de juízo de Deus sobre a terra e sobre o homem, eles vão desejar a morte, mas a morte vai fugir deles. Tem gente que vai tentar se matar e não vai conseguir. A morte fugirá de todos os homens. Tamanho tormento que será. Os demônios do abismo, olha só. Eu sei que eu e você, nós ouvimos a respeito de inferno. Sempre ouvimos a respeito de inferno. Só que, na verdade, eu falei para você ontem que inferno é a sala de espera do lago de fogo e enxofre. Certo? Assim como o céu é a sala de espera, assim como o paraíso, né? É uma sala de espera do reino. Ok? Então, céu e inferno são somente salas de espera. Quem morre hoje vai para... Um cristão que morreu hoje vai para o seio de Abraão. Ok? Para o paraíso. É uma sala de espera esperando o tribunal de Cristo e aí depois disso, então, o reino dos céus. Assim como, se alguém morre, é ímpio, não foi salvo, vai para o inferno. Mas ainda não é o lago de fogo e enxofre. Pois bem, a palavra está dizendo que existem demônios que estão presos no abismo. Abismo é lugar
de demônios. Lembra que, e é tão horrível esse lugar que nem os demônios querem ficar lá. Quer ver a prova disso? Quando Jesus expulsou o demônio o endemoniado de Gadara, da região de Gadara, era o gadareno, que eu e você lemos aqui nos evangelhos. Jesus expulsou o demônio que estava nele, era uma legião. Lembra que os demônios suplicaram, rogaram para Jesus para que eles pudessem entrar nos porcos, porque eles não queriam voltar para o abismo. Então os demônios não quiseram voltar para o abismo. Nem demônio gosta de ficar no abismo. Abismo é lugar de demônios. Esses demônios queriam ficar nos corpos aqui na terra. Como estavam dentro do gadareno, estavam no gadareno. Quando Jesus os expulsou, eles procuraram o quê? Porcos. Quando eles entraram nos porcos, os porcos se lançaram do despenhadeiro abaixo. Pois bem, durante 5 meses, demônios vão atormentar os homens na terra. Durante 5 meses. O tormento será tamanho que as pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esse foi o primeiro ai. 12. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Lembra? Ai, ai, ai. Sempre quando na Bíblia você encontra 3 vezes a mesma expressão em sequência, é sinônimo de juízo. Certo? O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar, de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Você percebe que agora o juízo é sobre a humanidade? As 4 primeiras trombetas era o juízo de Deus sobre a terra, mas as 3 últimas trombetas é o juízo de Deus sobre a humanidade. Primeiro, a quarta trombeta, os demônios vão atormentar os homens. Eles tentarão morrer e a morte fugirá deles. A quinta trombeta. A sexta trombeta, a terça parte dos homens. A terça parte dos homens. Será morta. O número, perceba isso, para que matassem a terça parte dos homens. A palavra de Deus está dizendo que existem demônios que estão presos, esperando o dia, a data, a hora, o dia, o mês e o ano, para serem soltos, para vingar, para executar juízo sobre a terra. A palavra de Deus está dizendo que a terça parte dos homens será morta. Parênteses, pastor, e os cristãos estão aqui, não sofrerão o juízo de Deus, porque já estão selados com o Espírito Santo da promessa, ainda que não foram achados vencedores. Mas o juízo de Deus não vem 2 vezes sobre aqueles que estão em Cristo, pois o juízo de Deus já veio sobre Cristo. Se alguém está em Cristo, o juízo de Deus não vem mais sobre ele, mas sobre os ímpios. Então os ímpios da terra morrerão. Morrerá a terça parte dos homens aqui na terra. Ao sexto anjo, ao toque da sexta trombeta, 4 anjos, e aqui descreve esses anjos que saem para executar juízo, são demônios, os demônios matarão. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. 20.000
vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então imagina o seguinte: a morte da 1/3 parte dos homens, demônios, saem agora para matar. Entenda isso, querido, como existe um aspecto simbólico aqui, e existe um aspecto prático também. Você percebe que a descrição de João se parece muito com caça. Ele fala que eram gafanhotos com garras como de leão, como de urso, a cabeça como de serpente, tinha cauda como serpente, da parte da sua boca saía fogo, e da sua cauda parecia como serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então, o João está descrevendo mais ou menos um caça aqui. Então, imagina a terra sofrendo juízo aí por meio de caças, a 1/3 parte dos homens sendo morta. Pois bem, mas também isso é um aspecto simbólico e espiritual, que são demônios que atacarão a terra, ok? Você sabe que demônio sempre procura um corpo para se manifestar. Portanto, é um juízo de Deus, é um juízo prático de Deus sobre a terra. Mas sabe que é um acontecimento espiritual. As pessoas serão atormentadas e a 1/3 parte dos homens serão mortos ao soar da 6ª trombeta. Outros homens, 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, de pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que ainda com todo esse juízo, muitos não se arrependerão. Capítulo 10. Capítulo 10. João diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Vi outro anjo forte descendo do céu. Você lembra que ele viu 7 anjos com 7 trombetas. Depois um outro anjo pega um incensário e lança sobre a terra. Okay? Aí depois cada um começa a tocar as trombetas. Você lembra disso? 7 trombetas. Então são 7 selos. No 7º selo, 7 anjos com 7 trombetas. Um outro anjo pega um incensário e lança sobre a terra. E depois cada um começa a tocar suas trombetas. Ok? Cada selo é um acontecimento. Cada trombeta é um acontecimento. Certo? Aqui agora, estamos no 7º selo, da 7ª trombeta. Chegamos. É o 7º acontecimento. Ok. Nesse acontecimento, perceba, vi outro anjo forte descendo do céu. João agora vê um outro anjo. Tem esses 7 das trombetas, agora ele vê um outro anjo, envolto em nuvem como um arco-íris por causa da sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Tem um anjo agora, envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar
e o pé esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Quando lhe falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então um mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Olha só, ao soar da 7ª trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, que ele anunciou aos seus profetas e servos. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo para quem? Para João. Lembra que João está preso na ilha de Patmos, está tendo toda essa visão aqui do Apocalipse. Ele vê o glorioso, ele vê as 7 igrejas, ele vê agora o trono, no trono alguém com o livro na mão, chega alguém agora que é o Cordeiro, começa a desatar os selos desse livro. Primeiro selo, segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º selo. Todos esses acontecimentos proféticos. No 7º selo, 7 trombetas, 7 acontecimentos proféticos. Na 7ª trombeta, cumpre-se o mistério de Deus, que ele anunciou aos seus servos e profetas. 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Agora, um anjo na 7ª trombeta, tem um anjo, João vê, um anjo que coloca uma perna no mar e uma perna na terra, e esse anjo tem um livrinho na mão. E João ouve agora uma voz que diz assim: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, mesmo que criou a terra, o mar, o céu e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Olha o que esse anjo grita, exclama: não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, João, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Você percebe? João ouve a voz. Ele vê um anjo sobre a terra. Uma perna sobre a terra, outra perna sobre o mar, com um livrinho na mão. O livrinho na mão, esse é o mistério, é a consumação do mistério de Deus. Pois bem, e agora, o que acontece? Uma voz fala para ele: vai tomar o livrinho da mão dele, do anjo. Ele vai até o anjo, pega o livro. E aí, o anjo diz assim: toma-o, devora-o, come-o. Ele será amargo no teu estômago, mas doce ao teu paladar. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei. Comi, João está dizendo. Coloquei na minha boca. E na minha boca era doce como mel, mas meu estômago ficou amargo. Então disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos. Sabe o que é o livrinho? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando agora você ouve a palavra de Deus, ela na sua boca, no seu paladar,
ela é doce como mel. Ela é gostosa quando nós ouvimos, quando nós comemos, é doce como mel. Mas quando cai no nosso estômago, ela agora, quando nós comemos a palavra de Deus, ela ela transforma o nosso coração, ela mexe com a nossa realidade interior e nos dá o quê? O espírito profético, ao ponto de nós vomitarmos. Ela é confortável ao paladar, mas no estômago ela causa repulsa. O que é essa repulsa? Esse vômito é a palavra que precisa. Nós absorvemos ela é gostosa de comer, mas agora nós precisamos vomitá-la, nós precisamos profetizar. Assim eu e você, nós temos alguns anos recebido a palavra de Deus. Ela é doce, é gostosa de comer, mas passa um tempo, nós começamos a perceber que é necessário vomitá-la, profetizar essa palavra. Quando João come o livrinho é doce como mel à sua boca, agradável ao seu paladar, mas ele ouve uma voz, essa palavra que você comeu, vomite ela, profetize ela, porque é necessário que muitos povos, nações, línguas e reis ouçam a profecia. Essa profecia que você tem recebido, essa mensagem que tem chegado a você, que é doce como um mel, que você gosta de comer todos os dias. Faz 6 meses que nós estamos comendo todos os dias da palavra de Deus. Nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Ela é agradável ao seu paladar, mas chega um ponto, chega um tempo que é necessário vomitá-la, profetizar, liberar, porque tem muitos povos, nações, reis, línguas que precisam da mensagem. A mensagem chegou até você, ela foi agradável ao seu paladar, mas chegou o tempo de você profetizar, vomitar. Ela não pode ficar no seu estômago, ela precisa ser vomitada, ela precisa ser lançada fora, ela precisa ser profetizada. Anuncie a mensagem dos tempos do fim. É isso que João ouve, capítulo 11. Foi-me dado um caniço, capítulo 11, Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças. Porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. 42 meses. 36 meses, 3 anos. Mais 6, 36. Mais 6, 42. São 3 anos e meio. Bom, perceba. Abriu o sexto selo. Concomitante à abertura do sexto selo, o arrebatamento da igreja. Começa, então, um tempo de 7 anos aqui na Terra. Ricardo, tens aí a linha do tempo de Apocalipse? Tens aí para projetar a linha do tempo de Apocalipse ou não? Quem está administrando aqui? Ricardo, Ali? Sim. Pode projetar aqui? Por favor. Ok. Pois bem, perceba. Foi descrito até agora os acontecimentos, eventos. 7 selos, 7 trombetas. Correto? Tudo são acontecimentos, juízo de Deus sobre a terra. Até o 5º selo, são espíritos que atuam sobre a terra trazendo juízo, mas são leves ainda. Esses são guerras, fome, virulências, pestilências, perseguição contra cristãos, ok? Isso que está acontecendo até aqui. A partir do 6º selo, então, é o juízo de Deus sobre a terra, ok? E aí, ouvimos que a terça parte das águas será ferida, a terça parte do sol, a terça parte dos luzeiros, das estrelas. A terra sofrerá esse juízo, irá cambalear. Isaías diz que a terra irá cambalear como bêbado. Terremotos, fumaça, sol se tornará em trevas, haverá fumaça sobre a terra, vai ser o caos instaurado, é o juízo de Deus.
Pois bem, após a grande, após o arrebatamento, isto, pode aproximar, pode ampliar, por favor. Vamos ali vamos lá nas igrejas. Vamos lá nas igrejas. Gostaria que se você pudesse abrir sua câmera aí, que eu quero... quem puder, abra sua câmera aí, que eu quero ver você também. Vamos lá. Sobe um pouquinho aí, o Ricardo. Isso, olha só. Estou falando aqui, ó, esse evento. Vai colocando o mouse. O mouse tá aí? Isso, coloca o mouse ali sobre a cruz. Ok. Olha aí, o mouse sobre a cruz. Jesus, nós estamos falando de 2000 anos atrás, certo? Jesus morreu, ressuscitou. Foi assunto aos céus. Olha lá, ressurreição e ascensão de Cristo, 33 depois de Cristo, certo? Depois disso, veio o evento, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado sobre a terra. Depois disso, Jerusalém, 70 depois de Cristo, foi destruída, ok? E aqui o evangelho, então, começa a ser pregado, anunciado, a morte e ressurreição de Cristo, ele como Filho de Deus. Primeiro século, igreja de Éfeso. Segundo século aqui, igreja de Esmirna. Depois, lembra, Éfeso perdeu o primeiro amor, Esmirna, igreja perseguida, um tempo de 200 anos de muita perseguição e morte para todos os cristãos. Depois, o imperador Constantino, ele se converteu, ok? E aí, o cristianismo se tornou a religião oficial do império, portanto, Pérgamo, a igreja se tornou elevada. Depois disso, 300 a 600 anos depois de Cristo, a igreja de Tiatira, e aí foi o pior período da história, a igreja se amalgamou com o Estado, tolerou a doutrina de Jezabel, prostituiu-se, e agora tem o governo do homem soberano ao governo de Deus. A era das trevas, ok? Por quase 1000 anos aí, de Tiatira até Sardes, a igreja, então, o glorioso não tinha mais voz, a palavra de Deus não era soberana, e agora muita perseguição, morte e comércio com a fé das pessoas. Pois bem, Tiatira, ela dura quase 1000 anos aí, então Deus levanta, 500 anos atrás, Deus levanta alguns padres que protestam, inicia um movimento de protestantismo. Sardes ajustou a doutrina, mas não a paixão, a doutrina, mas não a presença de Deus, ok? Sardes tinha aparência de quem vive, mas na verdade estava morta. Por quê? Porque eles não tinham santos, porque eles tinham ajustado a doutrina, mas não prezavam a realidade da presença manifesta e do poder de Deus. Pois bem, Deus levanta então os remanescentes, a igreja de Filadélfia. Estamos falando de 300 anos atrás, ok? Inicia no mundo, a igreja do Senhor como um todo, Filadélfia, um movimento do pentecostalismo, semelhante ao Pentecostes, ok? Então agora o Espírito Santo, a presença de Deus, uma igreja que não está amalgamada mais com o Estado, não tem força do império, não tem força do Estado, não tem o dinheiro do Vaticano, mas tem pouca força, mas tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pois bem, dura então essa igreja, a ênfase, né? 200 anos, 100 anos, 200 anos, a ênfase, essas 4 últimas igrejas, elas existem até hoje, mas a ênfase da igreja durou mais ou menos uns 100 anos. E aí, então, inicia o tempo do quê? Da Laodiceia. A Laodiceia é aquela que acha que é rica e abastada, que tem todas as coisas, mas na verdade é miserável, pobre, cega e nua. Por quê? É uma igreja que a democracia tomou conta, o humanismo tomou conta. Não pode mais ter liberdade, não tem glorioso, não tem liberdade nela. Ele tá do lado de fora da porta e batendo. E se alguém deixá-lo entrar, ele entrará e ceará com ele. Pois bem, ao longo desses 2000 anos aqui, até hoje, onde coloca o hoje aí, aqui, ó. Aí tá 2023, mas é 2025, tá atualizado. Atualidade, nós estamos aqui, ó, na atualidade aqui. Então, durante esse tempo todo, 2000 anos, os selos já foram abertos.
certo? O primeiro selo, cavalo branco, falso ensino. Segundo selo, cavalo vermelho, guerra. Terceiro selo, cavalo preto, inflação, corrupção e fome. Quarto selo, cavalo baio, morte por pestilências. Quinto selo, martírio dos cristãos, clamor por vingança. Tá percebendo? Tudo isso já vem acontecendo. Agora estamos prestes a outro acontecimento importante. 1948, Israel voltou a ser nação. Ok? Israel voltou a ser nação. Quando nós falamos lemos a história do povo judeu, eu falei para você que o relógio de Deus na terra é o templo e os judeus. Sempre o relógio de Deus na terra é o templo e os judeus. Pois bem, os judeus voltaram a ser o povo agora em 1948, ok? Israel voltou a ser nação, estava dizimada sobre a terra depois de 70, em que houve a dispersão, a diáspora, os judeus foram espalhados pelo mundo. Pois bem, eles não reuniam mais, mas o povo de Deus na terra são judeus. Pois bem, 1948, Israel voltou a ser nação. E por conta disso, então, os judeus estão começando a voltar para Jerusalém, para Israel. Ok? Mas o que está faltando? Se já tem o povo, está faltando uma coisa, está faltando o templo. Pois bem, o templo será reconstruído. O anticristo estabelecerá a paz mundial. Perceba, nós estamos aqui na atualidade. O próximo acontecimento é a abertura do sexto selo. O sexto selo, que eu falei para você, são catástrofes naturais, advertências para a grande tribulação, os judeus serão selados e a igreja, os vencedores, serão arrebatados. Primeiro arrebatamento. Pode rolar um pouquinho aí. Acontecerá o primeiro arrebatamento. Quem que vai subir? Os vencedores. Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Lembra da parábola das virgens? A parábola do campo, do moinho, no moinho, um será levado, outro será deixado. Ou seja, nem todos os cristãos serão levados. Somente os vencedores, já falando sobre isso. Pois bem, a igreja foi arrebatada e agora começa o período da grande tribulação. Centraliza agora a grande tribulação. Grande tribulação são 7 selos. O sétimo selo, a grande tribulação. Pode deixar ali? Será que o Ricardo foi arrebatado? Não foi porque nós estamos aqui, né? O negócio é quando a gente está assim. Eu sei. Irmãos, eu já falei isso, vou repetir. Eu tinha um pavor disso, um medo disso. Porque nós não tínhamos a mensagem da graça e a certeza da convicção da salvação, né? Então, ao final da tarde, às vezes tirava um soninho da tarde, lá quando criança, adolescente, e aí às vezes acordava lá pelas 7 da noite que tu não sabia, tu dormiu tanto que tu não sabe se já está no outro dia ou é no mesmo dia. Aí levantava apavorado, e a primeira coisa que eu queria saber é se o pai e a mãe estavam em casa. E às vezes ia lá na cama e via uma roupa dobradinha na penteadeira, eu disse, meu Deus, o pai e a mãe foi arrebatado, eu fiquei. Então esse era o pavor. Mas será assim mesmo, não para você, porque você vai subir, ok? Mas para quem ficar vai ser esse terror mesmo, ok? Então, no sétimo selo, então, é o sétimo acontecimento, são 7 trombetas. E olha só, as trombetas. Juízo sobre a terra, juízo sobre o mar, juízo sobre as águas, juízo sobre os luzeiros, demônios do abismo e morte da terça parte dos homens. Todos esses acontecimentos, eles todos esses eventos estarão acontecendo durante 7 anos, certo? O período aqui de 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio haverá paz, porque o anticristo e o falso profeta, duas figuras aqui. O anticristo, a gente já vai ler nos próximos capítulos, que é a besta que emerge do mar, ok? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Isso aponta para domínio, governo. É o anticristo e o falso profeta. Então, é uma figura política e uma figura sacerdotal. É um representante da religião oficial da terra. Hoje tem uma religião oficial na terra?
A maior, ok? Então, é um falso profeta. E existirá uma figura oficial da Terra que vai ser um grande líder mundial, certo? Em que ele será agora um governo mundial, uma religião mundial e um governo mundial, ok? Pois bem, durante 3 anos e meio haverá paz. Ao final dos 3 anos e meio, haverá uma profanação do templo. Mas que templo, pastor? O templo não tem hoje, mas o templo será reconstruído. Por isso que haverá paz entre Israel, haverá paz na terra. Havendo paz entre Israel e a Palestina, ou melhor, e os povos inimigos de Israel, haverá paz mundial. Nós agora vemos eventos recentes, Israel em guerra com o Irã e alguns aliados. Você percebe que Israel é pequeno e está rodeado de inimigos ali, ok? E o que Israel, por que tem essa terra, por que tem essa guerra? Porque Israel diz, a terra é nossa. Os inimigos dizem, não, não é de vocês não. É dos descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão, o primogênito. Portanto, o primogênito tem vantagem, 66% de direito sobre a terra. Só que o Ismael foi filho de Abraão com a escrava Agar. Lembre-se disso? Mas a promessa era para Sara. Quem é filho de Sara? Isaac. Quem são os descendentes de Isaac? Os judeus. Portanto, os judeus estão dizendo, a terra é nossa, porque vocês foram enjambrados com a escrava. Vocês são, mas não são legítimos. Nós somos filhos de Abraão com Sara. Nós somos filhos da promessa. Nós não somos o primogênito, mas somos o da promessa. E, na verdade, quem é abençoado são os filhos da promessa e não os filhos da escrava. Pois bem, é essa guerra que existe hoje, por isso que tem guerra durante 2000 anos, tem guerra na Terra. Mais que 2000 anos, na verdade. Desde Abraão existe guerra na Terra. Povos lutando. O que são os judeus e os filisteus? Sempre é os filhos de Abraão com Sara e os filhos de Abraão com Agar. Guerra desde há milhares de anos. Pois bem, o anticristo vai estabelecer uma aliança de paz na Terra. E o templo dos judeus poderá ser construído. Imagina, é tudo que eles querem. O templo será construído, haverá paz. Os judeus começarão a fazer as suas ofertas ali no templo, ok, e terá paz na terra. Pois bem, ao final de 3 anos e meio, o templo será profanado, o anticristo profanará o templo, ou talvez um sacrifício dentro do templo, em que os judeus, então, irão perceber, diz, não, mas esse não é o Cristo. E aí começará a grande tribulação, ok? Pode ver aqui, todo esse tempo dos 7 anos é chamado de grande tribulação, ok? Mas os 3 primeiros anos e meio são anos de paz, e depois os 3 últimos e meio são anos de grande tribulação. Pois bem, durante esses 3 anos e meio finais aqui, de perseguição, ok? Lembra que durante todo esse tempo tem acontecimentos incidindo sobre a terra. Juízo sobre a terra, juízo sobre o mar, juízo sobre as águas, juízo sobre os luzeiros. Irmãos, é igual aconteceu lá no Egito. Você percebe? Tribulação o tempo inteiro. Pastor, mas lá no Egito, os hebreus, a morte não vinha sobre eles, as pragas não vinham sobre a casa dos hebreus. Exatamente isso que vai acontecer. Os cristãos e os judeus que estiverem aqui na grande tribulação, o juízo de Deus não vem sobre eles. Ok? Mas eles serão perseguidos por Faraó, perseguidos pelo anticristo. Exatamente igual. Ok? Durante esses 3 últimos anos e meio aqui, aparecerão duas testemunhas que vão profetizar contra o falso profeta e contra o anticristo. 2 testemunhas, enviadas de Deus. Aí, você se pergunta, você e eu, nós nos perguntamos, tá, mas só um pouquinho, 2 testemunhas, mas como que a pessoa vai manifestar aqui na Terra se ela já morreu? Porque nós não cremos em reencarnação. E a palavra de Deus diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, vindo após isso o juízo final. Então, como que vai aparecer 2 testemunhas aqui?
em carne. Bom, eu e você já ouvimos os teólogos, olhando para a palavra de Deus, percebe que alguns personagens da palavra de Deus não morreram, mas Deus tomou para si. Um deles é Elias. Elias, Deus tomou para si. Lembra? Numa carruagem de fogo? Portanto, Elias não morreu a morte natural dos homens. Ok? Outros, a Bíblia fala também que Enoque foi trasladado. A Bíblia também fala de Moisés nunca se achou os ossos e o túmulo de Moisés. Pois bem, a palavra de Deus está dizendo que as duas testemunhas aparecerão aqui na terra para profetizar contra o anticristo e contra o falso profeta. Pois bem, essas duas testemunhas serão mortas. Elas serão mortas pelo anticristo, ok? Depois disso, as testemunhas vão ressuscitar, ok? Então aqui vai se cumprir de que todo homem foi necessário morrer uma vez, vindo após isso o juízo final. Pois bem, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Olha agora, voltamos lá para Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios estes. Por 42 meses calçarão os pés à cidade santa. Darei, verso 3, darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 260 dias. Por 1.260 dias. Isso é 3 anos e meio, né? Vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Ok? Então essas duas testemunhas têm poderes sobrenaturais. Sim, lembra que Elias fazia cair fogo do céu? Agora sai fogo da boca, vai sair fogo da boca dessas testemunhas. Se alguém pretende causar danos, olha só, o templo será reconstruído. Lá em Jerusalém, a palavra de Deus está dizendo que os gentios, por 42 meses, poderão acessar a cidade santa. Lá em Jerusalém, o templo, 42 meses, 3 anos e meio, o templo será visitado. Certo? Ok. Duas testemunhas estarão ali no pátio do templo. Aparecerão essas duas testemunhas e ficarão ali no pátio do templo durante os 3 anos e meio. Vestidos de pano de saco. Essas são duas oliveiras e dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deverá morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu. Olha, lembra de Elias? Orou para que não chovesse e depois orou para que chovesse. Orou para que caísse fogo do céu. Tá vendo? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ou seja, a notícia, vão falar, vão profetizar contra o anticristo e o falso profeta. Vai ser um tormento. Irmãos, essas testemunhas serão odiados pelo anticristo e seu governo. Assim como hoje, muitas pessoas que falam em nome de Deus, que se levantam para fazer justiça na terra, para defender o que é certo, assim como hoje odeia o mundo, odeia Israel, não faz sentido. Israel está se defendendo, mas para o mundo, Israel é um vilão. Né? Israel, para muitos, eles defendem e diz que Israel que é sanguinário, que Israel que mata, que Israel... Mas, na verdade, Israel está se defendendo o tempo inteiro. Pois bem, quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Quem é a besta? A besta
que surge do abismo. Bom, é o do mar, que surge do mar. É o anticristo. Pastor, mas mar? Sim. Mar, a Bíblia diz que mar é lugar de demônios, né? É o abismo. Então, o abismo é representado pelo mar. Ok? Então, a besta que emerge do mar, ou a besta que emerge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Espera aí. Depois que elas cumprirem o testemunho, o anticristo vai matar as testemunhas. Olha só, o anticristo tem poderes também. Ele é a própria personificação de Satanás. Vai matar as testemunhas. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ok? Ou seja, o cadáver das testemunhas vai ficar ali expostos. Imagina as televisões do mundo inteiro, todo o olho vendo, tudo aquilo vendo lá em Jerusalém, 2 testemunhas mortas, ali a terra vai comemorar, o anticristo vai comemorar. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, ou seja, porque foram mortos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, lhes penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os ouviram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: sobem aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Você percebeu? Eles irão morrer a morte natural, e depois disso serão assuntos aos céus novamente, assim como Jesus. Subirão ao céu, e uma voz dirá: suba aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. 13. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Ok? Por favor, Ricardo, última trombeta. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo... Irmãos, agora é juízo final. Você percebeu tudo que aconteceu até aqui? Agora chegou o grande finale. É o juízo final. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, aleluia, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, porque para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Você percebe? Então os anciãos, os anciãos que se encontram assentados no trono de Deus começaram a adorar e diz: é chegado o tempo em que o Senhor vinga a terra e o Senhor dizima, destrói aqueles que fazem maldade e destroem a terra, e o Senhor estabelecerá o seu reino. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, ao que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto
e grande saraiva. Peraí, quando abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, ou seja, meteoros sobre a terra. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Um minuto só. Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Peraí, um grande dragão, uma mulher. Tem aqui a descrição de uma mulher e de um dragão. Sim, a mulher é a totalidade do povo de Deus na terra. Mas por que mulher, pastor? Porque a igreja não é a noiva do cordeiro? A noiva é a mulher aqui em Apocalipse. Ok? Vai ter casamento. Tá percebendo? Viu-se grande, depois dessas coisas todas, João viu um grande sinal no céu, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Espera aí. Agora tem um dragão que a sua cauda arrasta terça parte das estrelas do céu? Não lembra nada você? Satanás sendo enviado para a terra com a terça parte dos homens? Lá no Éden, ele era a serpente. Mas em Apocalipse, ele é o dragão. A serpente que se alimentou do pecado cresceu. Em Apocalipse vira um dragão. Você percebe? Satanás com a terça parte dos anjos do céu atentam contra a mulher, que é a igreja. Ok? Que está pronta a dar à luz dos filhos. E olha agora, nasceu-lhe, pois, olha só. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Lembra da profecia lá do Éden? Do descendente da mulher. Lembra o filho descendente da mulher? A profecia dizia, Deus disse, né? Tu lhe ferirás a cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar. E ele te ferirá a cabeça. Portanto, Satanás agora tentando atentar contra o Filho, o Cristo. Nasceu-lhe, pois, e devorar quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ele vai governar todo o mundo com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
Ah, Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Sim. Ah, então por isso que ele foi ferido no calcanhar, mas a serpente será ferida, ele pisará a cabeça, o domínio, o governo. Sim. Nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, os cristãos, agora falando dos cristãos que estarão aqui por ocasião da perseguição do anticristo, fugirão. A mulher, porém, a igreja, porém, os cristãos, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha agora, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, tá vendo? A serpente do Éden, o dragão é a antiga serpente do Éden, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Aleluia. A antiga serpente, o dragão, chegou agora o tempo, o juízo final. Deus consumando, Satanás sendo derrotado, a terra sofrendo o juízo de Deus, e agora Jesus governará as nações, implantará o seu reino e governará com cetro de ferro. 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, ou seja, Satanás, uma vez que foi posto em terra, persegue a igreja, que dera a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, e os que aguardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Espera aí. A besta que emerge do mar deu-lhe o dragão, Satanás, deu poder para a besta que emerge do mar. Quem é a besta que emerge do mar? O anticristo. Satanás dá poder ao anticristo. A besta que vira semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Uma de suas cabeças como golpeada de morte. Sim, ele lhe ferirá a cabeça. Lembra da profecia, Satanás? Que Cristo Jesus pisaria na cabeça da serpente? Por isso que agora, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou,
seguindo a besta, seguindo o anticristo. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, quem é semelhante ao anticristo? Quem pode com esse domínio, com esse poder, com essa sabedoria? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. Tá vendo? 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os seus santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, governo mundial, governo do anticristo, anticristo perseguindo cristão, matando cristãos, ok? Pastor, mas o senhor diz que o juiz de Deus não vem sobre os que têm o selo? Verdade, o juiz de Deus não vem, ninguém vai morrer por quando um terremoto cair na terra. Crente não, ímpio sim. Mas ainda que os cristãos serão perseguidos por causa do anticristo, serão perseguidos por ele. E serão mortos, sim, esses são os mártires também, né? E adorar, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja, quem vai adorar a besta, quem vai se submeter ao governo do anticristo, não tem o seu nome escrito no livro da vida. A vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Falamos sobre a besta que emerge do mar, correto? O anticristo. Agora, a besta que emerge da terra, e eu finalizo aqui. Vi ainda, João está dizendo, outra besta que emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, profeta, mas é falso. É um falso profeta. É um líder religioso sobre a terra. Então tem o anticristo, o líder político, e o líder religioso. Parece um cordeiro. Parece representante do povo cordeiro, mas fala como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Ele exerce a autoridade do anticristo na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Percebe? O anticristo vai fazer com que toda a terra, ele vai respaldar o líder mundial. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra. Ou seja, o falso profeta é a besta que emerge da terra. O falso profeta vai também ter poderes para fazer descer fogo do céu. As testemunhas também farão isso. Lembra das testemunhas? Também farão isso. Mas o falso profeta também terá poderes. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Diante aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Espera aí. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Ou seja, o falso profeta vai pedir que seja feita uma imagem do anticristo. Certo? Aquela que, ferida a espada, ou seja, morta, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. O falso profeta vai dar vida à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa. Ok? Então, todos debaixo do governo do anticristo deverão receber a marca na testa ou no dorso da mão. Então, talvez possa ser um chip, talvez possa ser... Antes a gente pensava, né, num carinho, uma coisa assim, mas hoje, talvez o chip, né? E
Ou seja, quem tem o chip ou quem tem a marca da besta, ok? Vai poder, então, estar submetido ao governo do anticristo. Lembrando que não é somente uma questão política, mas é uma questão espiritual. É uma devoção. Alguém atribui o anticristo como um deus. Reconhece o governo dele como um deus, ok? Ele é anticristo. Pois bem, a todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que seja-lhes dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você percebeu? 17? Para que ninguém possa comprar ou vender. Quem não tem a marca não vai poder comprar nem vender. Senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. O homem foi criado em qual dia, irmãos? Na criação, sexto dia. Ok? Ora, o número é 666. Ok? É plenamente homem. É o homem, pelo homem e para o homem. Ok? Capítulo 14. Fica para amanhã. Amém. Até aqui. Até aqui, meu Deus, 1h50 já. Jesus amado. Ok. Amanhã, voltamos aqui. Você viu que está alinhado o grande finale, né? Você já viu os acontecimentos, o juízo de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a humanidade, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, as duas testemunhas, os poderes que foram dados às testemunhas, o poder que foi dado ao anticristo, o poder que foi dado ao falso profeta. Ok? E agora está chegando próximo o tempo em que Jesus aparecerá ali no Monte das Oliveiras. Ok? A profecia de Apocalipse. Tudo isso que a gente explica aqui está descrito aqui, agora a gente está lendo parte por parte. Ok? Apocalipse, então, capítulo 14, até aqui, até o 11, foram a revelação do glorioso, a revelação das igrejas e a revelação do plano da redenção. E a partir do 11 até o capítulo 22, são detalhes dos 11 primeiros capítulos. Ok? Você conseguiu ver a linha do tempo. E amanhã nós entramos, então, falando da sétima trombeta e as 7 taças. Porque agora tem mais uma coisa. São 7 selos, 7 acontecimentos. No sétimo, tem 7 trombetas, que são 7 acontecimentos. E na sétima trombeta são 7 taças. São 7 acontecimentos dentro na sétima trombeta, ok? São acontecimentos. Pode ver ali, ó. A sétima trombeta. Mostra todas as trombetas aí. Só diminui um pouquinho. Ó, 7 trombetas, certo? E na sétima trombeta, as 7 taças. São 7 acontecimentos na sétima trombeta, que daí é o juízo final. E depois, feito está. Ok? Amanhã, aleluia, não perca. Está subindo aqui as letrinhas já que está passando para o próximo programa de televisão. O próximo capítulo é amanhã. Amém? Maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Jesus, obrigado pela revelação. Obrigado pela tua palavra que nos enche de esperança. E também nos enche de temor também, para não negligenciarmos o tempo da graça e da oportunidade que nos foi aberta. Ó Deus, guarda o nosso coração e faça com que nós, ó Deus, nossos olhos sejam abertos para os tempos do fim. Anunciemos a mensagem, preguemos o evangelho, amemos como o Senhor amou. Vivamos corpo de Cristo, família de Deus aqui na terra. Cumpramos, ó Deus, a vocação, o chamado que nos foi dado. Sermos a expressão, a tradução de quem o Senhor é. Carreguemos com obras, atos de justiça, presença do Senhor, óleo e unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que sejamos achados vencedores. Pois o Senhor virá com o seu reino, eliminará a maldade, julgará a terra, estabelecerá a sua vontade. 1000 anos de paz aqui na terra. E depois disso, novos céus e uma nova terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Amém? Está muito próximo disso acontecer. Muita coisa já aconteceu. E agora estamos prestes à abertura do 6º selo. Pastor, já não foi aberto? Foi, tudo já aconteceu.
como eu falei para você, ele está vendo de cima. Nós estamos vendo aqui de baixo agora. Está acontecendo aqui embaixo, mas diante de Deus tudo isso já aconteceu. Ok? Mas está muito próximo do sexto selo. Né? Então, o arrebatamento da igreja, e aí começa o juízo de Deus sobre a terra. Amém? Até amanhã. Graça e paz, uma boa tarde para você. Lembrando, faltam 2 dias aí para o nosso batismo, uma grande festa, convide pessoas, muitos irmãos, muitos vão confessar Jesus publicamente, vai ser uma grande festa, a festa do salvo. Amém? E você, comemore isso, você está salvo. Do inferno, da ira de Deus, você está salvo. E agora, estamos aqui fazendo obras de justiça, enchendo o Espírito Santo, porque queremos ser arrebatados com o Senhor. Amém? Graças e paz, queridos. Boa tarde para você. Fala baixinho, filho, não precisa gritar. Jesus Cristo, filho da vida, caiu tudo aqui. Tudo bem. Tchau.